A madrugada tem esse poder cruel, não é? O poder de arrancar a maquiagem da nossa vida perfeita e nos forçar a encarar o que realmente somos. São 3h47 da manhã e eu estou sentada no chão frio do meu banheiro, com as luzes apagadas, ouvindo apenas o zumbido distante do ar-condicionado e o pulsar insistente do meu próprio coração. Na escuridão, quando estou sozinha em meu apartamento de design minimalista no 18º andar, sou apenas Clara Mendes 28, analista sênior em um grande banco, e meu maior segredo é que eu sou profundamente, terrivelmente, entediada. Mas não é só tédio. É pior, é um vazio tão profundo que às vezes eu me belisco, só para sentir algo real, algo que não seja a anestesia confortável da rotina. Minha vida é uma fortaleza de rotina meticulosa. O despertador toca sempre, às 6h15. Nunca às 6h14, nunca às 6h16 o café tem exatamente 10 gramas de grão moído, na hora, usando a balança digital, que calibrei 3 vezes. Minhas decisões de investimento são baseadas em modelos matemáticos que eu mesma desenvolvi, infalíveis, frios, desprovidos de qualquer centelha de intuição humana. Eu sou o reflexo da ordem, do cálculo exato, da previsibilidade absoluta, e essa rigidez é o que me aprisiona em uma existência que mais parece um experimento controlado do que uma vida. Eu troquei a paixão, a incerteza e o risco pelo conforto do previsível, pela ilusão de controle total sobre meu destino. E não foi de uma hora para outra. Foi uma erosão lenta, começando na faculdade, quando percebi que a matemática nunca me traía, que os números eram confiáveis de um jeito que as pessoas jamais foram. Meu primeiro namorado, Thiago, me deixou por uma garota de letras que escrevia poesias ruins e ria alto demais. Você é fria demais, Clara, ele disse, como se frieza fosse um defeito de fábrica que eu precisasse consertar. Mas eu não consertei. Eu transformei essa frieza em um superpoder, em uma armadura impenetrável que me levou ao topo da minha carreira aos 28 anos. Mas a segurança, com o tempo, se transformou em uma cela de paredes macias, forrada com seda cara e almofadas de plumas. Mas ainda assim, uma cela. A monotonia era um veneno lento que eu bebia todos os dias, em pequenos goles imperceptíveis, até que um dia acordei e percebi que estava completamente entorpecida. Meu corpo, meu espírito, ansiava por algo que rompesse com a lógica, algo que fosse perigosamente errado, algo que me lembrasse que era sentir o pânico real, o tipo de pânico que não pode ser gerenciado com uma planilha do Excel ou uma reunião de emergência. Eu era uma bomba relógio de desejo, programada para explodir, e eu nem sabia quando o timer havia começado a contar regressivamente. Eu costumava olhar para a cidade da janela do meu escritório, no alto daquele prédio de vidro e aço que simbolizava a solidez do Banco Capital Forte, localizado no coração financeiro dessa metrópole sem nome que todos conhecemos, mas fingimos não reconhecer. Do 23º andar, eu tinha uma vista privilegiada do caos urbano. E o que eu via era a vida pulsante lá embaixo. O trânsito congestionado às 6 da tarde, pessoas correndo para pegar ônibus, vendedores ambulantes negociando em esquinas. O movimento de vida sem freios. A imprevisibilidade de quem não tem nada a perder. E paradoxalmente, tudo a ganhar. Eu senti uma pontada de inveja corrosiva, enquanto observava aquelas vidas desorganizadas. A secretária do andar de baixo, Júlia, sempre atrasada, sempre com uma história diferente, sobre por que perdeu o metrô. O entregador de motoboy que buzinava furiosamente e desviava do trânsito com uma habilidade que desafiava a morte a cada esquina. Até o mendigo que dormia na entrada do prédio ao lado, envolvido em cobertores puídos, parecia ter mais liberdade do que eu. Ele não tinha que responder a ninguém, não tinha metas trimestrais, não precisava justificar cada decisão com 3 relatórios e uma apresentação em PowerPoint. Eu me perguntava, como seria viver sem a rede de segurança? Como seria tomar uma decisão que não pudesse ser desfeita, que fosse puramente movida pelo instinto, e não pelo risco calculado? Eu era uma analista de investimentos que não investia mais em sua própria felicidade. Eu era uma tela em branco, esperando o grafite de uma mão destemida. Eu precisava
de uma crise, uma ruptura violenta que justificasse a traição ao meu próprio caráter. Algo grande o suficiente para eu poder dizer: não tive escolha. Mas eu mentia para mim mesma. Sempre a escolha. Minhas amigas da faculdade pararam de me convidar para sair há 2 anos. Clara sempre tem uma desculpa. Ouvi Marina dizer ao telefone uma vez, sem saber que eu estava do outro lado da linha. Ela prefere ficar com suas planilhas do que com a gente. E ela estava certa. E eu preferia. Porque as planilhas não me julgavam quando eu admitia que estava vazia por dentro. Os números não me olhavam com pena quando eu confessava que não lembrava a última vez que havia rido de verdade. Minha mãe ligava todo domingo, pontualmente às 10 horas. Quando você vai me dar netos, Clara? A mesma pergunta. Todo domingo, como um script que ela seguia religiosamente. Eu sempre desconversava, falava sobre trabalho, sobre a promoção que estava prestes a receber, sobre o bônus do final do ano, mas nunca sobre o vazio. Nunca sobre as noites em que eu ficava acordada encarando o teto do meu quarto, desejando que algo, qualquer coisa, quebrasse a perfeição sufocante da minha existência. E é claro que ele surgiu. O universo sempre atende aos nossos desejos mais sombrios, mas cobra um preço que a minha planilha jamais poderia prever. E o preço, ele se materializou em um homem. Não de forma sutil, mas como uma rajada de vento frio que quebrou o vidro da minha existência. O erro, o caos, a invasão, aconteceu no dia 05 de abril de 2025, uma terça-feira comum, que deveria ter sido como todas as outras terças-feiras dos últimos 6 anos. Eu estava debruçada sobre um balanço complexo de uma empresa do setor têxtil, tentando encontrar uma inconsistência de 1 centavo que ninguém mais notaria porque esse é o meu valor profissional. A atenção obsessiva ao detalhe que esconde o vazio existencial quando a secretária do CEO, Silvia, uma mulher de 50 e poucos anos, que sempre tinha uma postura impecável, entrou no meu escritório com uma expressão que eu nunca havia visto em seu rosto. Medo puro. Clara, ela disse, e sua voz tremia levemente. Você foi chamada à sala executiva. Agora. Sobre qual conta? Perguntei, ainda focada no balanço, sem levantar os olhos. Não é sobre uma conta, ela respondeu, e quando finalmente olhei para ela, vi que suas mãos tremiam. É uma situação delicada, operação de alto risco. O CEO pediu especificamente por você. Eu fechei o laptop, alicei meu blazer cinza chumbo, da grife italiana, que eu usava como uniforme de guerra, e segui Silvia pelos corredores revestidos de mármore travertino. A caminhada até a sala executiva nunca havia parecido tão longa. Cada passo ecoava, e eu podia sentir os olhares dos colegas me seguindo. Eles sabiam de algo que eu não sabia. O ar estava carregado de uma tensão que eu não conseguia decifrar. Quando eu entrei, o ar daquela sala não era o cheiro habitual, de café expresso e papel reciclado. Era algo mais denso, algo metálico, como sangue, poder e terra molhada depois da chuva. Um cheiro que eu jamais havia sentido naquele ambiente corporativo asséptico e que me deu náuseas imediatas, mas que ao mesmo tempo despertou algo primitivo e inegável no fundo do meu estômago. Era o cheiro do perigo real, não do perigo calculado de uma operação financeira arriscada. E ali, de costas para a janela panorâmica que dava para a cidade, estava ele, Dante Moretti. Eu não precisei de introduções. A presença dele era o suficiente para reescrever o ambiente inteiro. Ele era o caos personificado, o rei do submundo daquela metrópole sem nome. E ele estava no meu mundo, no centro da minha vida organizada, invadindo-a sem pedir licença, sem tocar a campainha, sem respeitar os protocolos de segurança que custaram milhões ao banco. Os sussurros da cidade o chamavam de o lírio, o homem que deixava uma flor rara, como assinatura fatal, em cada uma das suas vítimas. Não era apenas uma lenda urbana. As notícias policiais, quando ousavam mencioná-lo, sempre falavam da mesma flor exótica encontrada nas cenas Lérios de cobra, uma espécie botanicamente modificada que só crescia em um único viveiro clandestino da cidade. Flores com pétalas que pareciam metal polido, frias ao toque, inumanas na sua beleza. Dante tinha 35 anos,
e vestia um terno de linho cor de areia, um contraste gritante com a formalidade sombria daquele andar executivo onde todos vestiam cinza, preto ou azul marinho. O linho era impecável, sem uma dobra sequer, costurado à mão, provavelmente por algum alfaiate europeu, que cobrava o preço de um carro por terno. Mas ele carregava consigo o cheiro da rua, o cheiro de poder, que não se compra em lojas de grife, não se herda de família, mas se toma à força, se impõe com violência bruta e se mantém com medo. Ele era alto, talvez 1,85 metros, com ombros largos que preenchiam o terno de uma forma que sugeria força física real, não apenas exercícios em academias de elite. Seu cabelo era negro, cortado curto nas laterais e um pouco mais longo no topo, penteado para trás com um produto que o fazia brilhar levemente sob as luzes LED do escritório. A pele era bronzeada, não de praia, mas de quem passa tempo ao ar livre, nas ruas, supervisionando impérios ilegais. Mas eram os olhos que me paralisaram. Olhos castanhos tão escuros que pareciam negros, com uma profundidade que sugeria que ele havia visto coisas que quebrariam a sanidade de uma pessoa normal. E quando esses olhos pousaram em mim, eu senti meu pulso acelerar descontroladamente sob o punho da minha camisa de seda. Um alarme silencioso, que eu conscientemente ignorei. Não era a atração de primeira vista. Era terror misturado com uma curiosidade insana e mórbida. Era o medo do predador que te faz querer congelar, para não perder um segundo da caçada. Porque alguma parte doente da sua psique quer observar, estudar, entender como é ser a presa escolhida. You Say You, do banco Ricardo Valente, um homem de 60 anos que normalmente era a personificação da confiança corporativa, tremia visivelmente na ponta da mesa de mogno. Gotas de suor brilhavam em sua testa, apesar do ar-condicionado estar regulado para 17 graus. Havia mais 2 pessoas na sala, um advogado do banco que eu reconheci vagamente, e um homem mais jovem, provavelmente na casa dos 20 e poucos, que estava de pé ao lado de Dante, como uma sombra silenciosa, claramente um guarda-costas, o assistente. Senhorita Mendes. Ricardo começou, e sua voz estava uma oitava mais alta que o normal. Este é o Sr. Moretti. Ele está interessado em estabelecer algumas operações financeiras através do nosso banco. Operações de grande porte. Precisamos de sua expertise para estruturar os investimentos de forma discreta. A palavra discreta ecoou na sala como um sino funeral. Todos ali sabíamos o que aquilo significava: lavagem de dinheiro, fundos ilegais sendo transformados em ativos legítimos. O tipo de operação que eu passara toda a minha carreira, evitando, reportando, denunciando, quando necessário. Mas Dante, durante toda a reunião tensa, sobre milhões que eu sabia que eram apenas uma fachada para negócios obscuros, drogas, armas, prostituição, extorsão, tudo que faz o submundo funcionar, não, olhou para Ricardo, que continuava a transpirar como um homem, à beira de um colapso nervoso. Ele não olhou para o advogado, que folheava nervosamente um contrato que claramente não valia o papel em que estava impresso. Ele olhava diretamente para mim, com um olhar avaliativo e penetrante que me desnudava de toda a minha ética construída, de toda a minha moral cuidadosamente mantida ao longo dos anos. Ele me lia como se eu fosse uma falha de sistema interessante, que ele acabara de descobrir, desvendando a vulnerabilidade que se escondia sob o meu terno caro e minha postura profissional impecável. A tensão não era um flerte, era uma ameaça de destruição que me fazia ofegar internamente. E eu estava Ollie, analista de investimentos sênior, com um MBA de uma universidade internacional, completamente paralisada pela consciência de que ele poderia me fazer desaparecer sem rastros e arruinar todos os anos de construção meticulosa da minha vida segura. Um telefonema, uma ordem, e eu seria apenas mais uma estatística nas páginas policiais. E o pior, o que me assombrava depois na madrugada. Essa ideia não me aterrorizava totalmente. Ela me excitava profundamente, injetando uma adrenalina que eu nunca soubera que existia dentro de mim. Era o medo que me deixava ofegante, e eu não conseguia parar de respirar fundo,
como se tentasse absorver um mesmo ar que ele respirava, como se houvesse algum tipo de conexão química e primitiva sendo estabelecida naquele momento. Senhorita Mendes. A voz dele finalmente quebrou o silêncio. E era exatamente como eu imaginara. Grave, controlada, com um sotaque que sugeria educação refinada, misturada com ruas brutas. Me disseram que você é a melhor analista deste banco, que você vê padrões onde outros veem apenas números aleatórios. Eu faço meu trabalho, respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava, quase desafiadora. Um leve sorriso tocou os lábios dele, tão breve que eu quase duvidei que havia acontecido. Modesta. Interessante. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e eu pude sentir o cheiro de madeira, de sândalo, tabaco caro e algo mais obscuro que eu não conseguia identificar. Preciso de alguém que entenda que dinheiro é apenas um número até se tornar poder. Você entende isso, Clara? Ele usou meu primeiro nome, sem permissão, sem formalidade. Como se já me conhecesse, como se já tivesse estabelecido um direito sobre mim, que eu não havia concedido. Entendo que dinheiro mal investido se torna perda, respondi, mantendo o olhar fixo no dele, recusando-me a desviar, mesmo sentindo meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todos na sala podiam ouvir. E você acredita que pode identificar um mau investimento quando vê um? Ele perguntou. E havia uma camada dupla, naquela pergunta que não tinha nada a ver com finanças. Sempre identifico, menti, porque naquele momento eu já sabia que ele era o pior investimento possível, o tipo de risco que destruiria todo o meu portfólio de vida, cuidadosamente construído. E ainda assim, alguma parte doente de mim já estava calculando os retornos potenciais daquela destruição. A reunião continuou por mais 45 minutos. Números foram discutidos, estruturas foram propostas, contratos foram mencionados, mas nada daquilo importava. A verdadeira negociação acontecera nos primeiros 5 minutos. Naquele olhar, naquele reconhecimento mútuo de duas pessoas que identificaram no outro exatamente aquilo que procuravam, sem saber que estavam procurando. Aquele silêncio inicial, naquela sala executiva, com vista para a cidade, foi o momento em que a minha vida segura morreu. Mesmo que eu ainda não soubesse disso conscientemente, a reunião terminou em um silêncio opressor, que só foi quebrado quando todos se levantaram. Ricardo praticamente correu para apertar a mão de Dante. Seu sorriso era patético, desesperado. O advogado guardou os papéis com mãos trêmulas. Eu permaneci sentada por mais um momento, organizando as anotações que havia fingido fazer. Na verdade, apenas linhas aleatórias no meu iPad. Dante parou na porta. Ele não precisou falar nada. Ele apenas virou-se, caminhou de volta até onde eu estava e estendeu a mão. Na palma da minha mão, ele depositou um lírio de cobre. A flor era impossível. As pétalas tinham uma textura que parecia orgânica e metálica ao mesmo tempo. Frias ao toque, mas com um peso que sugeria vida. Era linda de uma forma perturbadora. Perfeita demais para ser natural, mas real demais para ser artificial. Para a analista que não tremeu, ele disse. E o sotaque grave e aveludado dele, que mal sussurrava, mas que de alguma forma preenchia todo o espaço ao nosso redor, me atingiu mais forte que qualquer ameaça explícita. O toque dos seus dedos em minha pele foi fugaz. Não durou mais que 3 segundos, mas deixou uma marca fria e permanente, como se ele tivesse marcado minha pele com ferro em brasa. Eu voltei para minha mesa. O lírio de cobre jazia ao lado do meu mouse ergonômico, um troféu de guerra, ou talvez uma sentença de morte. Eu não sabia qual. Meus colegas passavam pelo meu escritório, lançando olhares curiosos, mas ninguém perguntava nada. Havia uma regra não escrita no banco. Não se fala sobre os clientes que fazem o suar. Naquela noite, 5 de abril, a minha vida mudou, irreversivelmente. A obsessão começou. Eu não dormi. Literalmente. Não preguei os olhos. Eu passei horas olhando para a flor, traçando mentalmente as linhas de sangue, poder e ilegalidade que ela representava. Procurei informações online sobre Dante Moretti. O que encontrei era escasso, fragmentado, censurado. Havia artigos antigos de jornalismo investigativo, a maioria deles em sites que já não existiam mais,
acessíveis apenas através do Wayback Machine. Uma jornalista chamada Mariana Torres havia tentado expor a organização dele em 2019. Seu último artigo terminava com: em breve, a conclusão desta investigação. Nunca houve conclusão. Mariana desapareceu. Oficialmente, ela se mudou para o exterior. Extraoficialmente, todo mundo sabia o que havia acontecido. Havia fotos granuladas dele saindo de tribunais, sempre acompanhado por advogados caros que conseguiam transformar evidências sólidas em tecnicidades processuais. Havia rumores de políticos no seu bolso, juízes que tomavam decisões inexplicáveis, testemunhas que mudavam depoimentos da noite para o dia. Meu desejo era um monstro faminto, e ele havia acabado de receber seu primeiro pedaço de carne proibida. Eu não queria apenas entender Dante Moretti. Eu queria ser consumida por ele. Queria que ele destruísse a estrutura perfeita e sufocante da minha vida. A flor murchou em 3 dias, as pétalas metálicas perdendo o brilho, enrugando-se de uma forma que parecia dolorosamente orgânica. Mas o cheiro de perigo de Dante Moretti não murchou. Ele impregnou meu apartamento, meus lençóis de linho egípcio, minhas roupas de grife, meus cabelos cuidadosamente tratados em um salão caro. O cheiro substituiu o aroma familiar de limpeza e produtos orgânicos pelo aroma metálico e excitante do risco puro. Eu tentei me livrar da obsessão com trabalho extra, enterrando-me sob montanhas de papéis e relatórios, aceitando todos os projetos que normalmente eu recusaria. Trabalhei 16 horas por dia durante aquela semana, mas cada número que eu via me lembrava a falta de controle absoluto que ele havia introduzido na minha existência, anteriormente previsível. Minha rotina, outrora minha âncora sagrada, agora era uma piada cruel. O despertador às 6h15 soava, mas eu já estava acordada há horas. O café de 10 gramas não tinha mais gosto. As decisões de investimento que eu tomava pareciam triviais e insignificantes, quando comparadas à decisão impossível que eu sabia que estava se aproximando. Vê-lo novamente, ou não, eu estava viciada em traçar a rota dele, nas notícias do submundo. Havia fóruns online, sites encriptados, grupos de Telegram, onde pessoas discutiam os movimentos das organizações criminosas, como se discutissem times de futebol, as manchetes sobre confrontos de gangues, as fotos granuladas dele saindo de tribunais obscuros, relatos de testemunhas que desapareciam. Tudo era combustível para minha mente insone. Eu me sentia suja, cúmplice de algo que eu nem tinha feito ainda, mas que o meu corpo, inexplicavelmente, já havia aceito como inevitável. Eu me perguntava obsessivamente: o que ele está fazendo agora? Quem ele está destruindo? Quantas vidas ele arruinou hoje? E essa pergunta me fazia ferver por dentro com uma mistura nauseante de horror e excitação. O desejo não era por um romance morno de filmes românticos. Era pela perversão de tê-lo, de ser a única exceção na vida do homem, que tirava a vida sem piscar. Eu queria ser dominada pela sua falta de moral, pelo seu controle absoluto sobre o caos, por uma intensidade de vida que eu havia negado a mim mesma, por anos de covardia autoimposta. Eu me odiava por essa fraqueza, mas ela era a coisa mais real que eu havia sentido em anos. Eu era uma mulher inteligente, com 2 diplomas e um que acima da média, e ele havia me reduzido a um instinto animal, em menos de 1 hora de interação. Eu passava o tempo me torturando com a ideia de que a segurança era uma mentira reconfortante, e que o perigo era a única verdade, crua e autêntica. Comecei a tomar decisões pequenas e irracionais, testando minha própria capacidade de romper padrões. Mudei minha rota para o trabalho. Comprei um vestido vermelho que nunca usaria. Parei de calibrar a balança do café. Eram rebeliões insignificantes, mas para mim representavam terremotos sísmicos na minha estrutura psicológica. 3 dias depois da flor murchar completamente, no dia 15 de abril, a armadilha se fechou. E eu a acolhi de braços abertos, como alguém que finalmente desiste de nadar contra a corrente e se entrega ao afogamento. Eu estava sozinha no meu apartamento, sentada no sofá de couro italiano, fingindo assistir a um documentário sobre economia comportamental, quando meu celular vibrou. Um número que eu não reconheci, bloqueado, sem identificação de operadora. A mensagem não tinha texto. Apenas um endereço e 1 hora.
Rua das Acácias. 847. O Cisne Negro. 23:50. Eu soube que era ele instantaneamente, com uma certeza que ia além da lógica. O Cisne Negro não era um lugar de mistério urbano. Eu havia lido sobre ele nos meus dias de pesquisa obsessiva. Era um clube privado, uma fachada perfeita para encontros entre pessoas que não queriam ser vistas juntas. Políticos se encontravam com lobistas, empresários fechavam acordos ilegais, e ocasionalmente homens como Dante Moretti recebiam suas visitas. Ir até lá significava cruzar um portal irreversível. Significava que eu estava, oficialmente, me candidatando a ser a próxima vítima, ou a próxima cúmplice, ou talvez ambas as coisas simultaneamente. O pânico era metódico, frio, como um cálculo de risco que eu estava conscientemente escolhendo ignorar. Eu sabia que estava fazendo a coisa errada. Cada neurônio racional no meu cérebro gritava alertas. Mas a curiosidade era um fogo incontrolável, consumindo toda a minha capacidade de tomar decisões sensatas. Olhei para o relógio Tuan, Heitor, 2 horas e 20 minutos, para decidir o resto da minha vida. Eu poderia simplesmente ignorar a mensagem, bloquear o número e dormir. Acordar no dia seguinte e continuar minha vida segura e entediante. Talvez ele nunca mais entrasse em contato, talvez aquela reunião no banco fosse apenas negócios, e a flor apenas um gesto sem significado profundo. Mas eu sabia que era mentira. Eu sabia que se eu não fosse, passaria o resto da minha vida me perguntando e se. E essa pergunta me corroeria mais efetivamente do que qualquer perigo real que Dante Moretti representasse. Eu me vesti, passei 40 minutos escolhendo o que vestir, como se a roupa pudesse de alguma forma me proteger, ou definir o resultado daquele encontro. Finalmente escolhi um vestido preto, ajustado, de uma estilista brasileira, algo que eu nunca havia ousado usar, porque realçava demais as curvas do meu corpo, normalmente escondidos sob ternos e blazers. A fragilidade da minha pele contrastava com o tecido estruturado. Eu estava me vestindo para o sacrifício, transformando a minha rendição em um ato de desafio. Salto alto, o mais alto que eu tinha. Louboutin que havia comprado em um momento de indulgência e nunca usado. Maquiagem mais pesada que o normal. Delineador negro que fazia meus olhos parecerem maiores, mais vulneráveis. A cada segundo que o relógio avançava, o medo e o desejo travavam uma guerra brutal em meu estômago. O medo me dizia para correr, para pegar o telefone e ligar para a polícia, para denunciar tudo, mas o desejo me puxava com uma força magnética, inelutável, gravitacional. Às 23:20, pedi um táxi. Não Uber, não aplicativo que deixasse rastros digitais. Taxi common, desses que aceitam apenas dinheiro e não fazem perguntas. No táxi, eu olhei para as luzes da cidade deslizando pela janela, para a vida segura que eu estava potencialmente abandonando, e não senti remorso, apenas um alívio perturbador, o medo de que ele me deixasse em paz, relegada à previsibilidade da minha vida normal. Era naquele momento muito maior do que o medo de morrer. O motorista, um homem de uns 50 anos, com o rosto cansado e uma expressão de quem já havia visto tudo, olhou para mim pelo retrovisor. Primeira vez no Cisne Negro. Ele perguntou: "É tão óbvio assim?" Respondi, tentando soar casual. Ele deu um riso curto, sem humor. Sempre é possível identificar. Você tem aquele olhar de quem está tomando uma decisão que não pode voltar atrás. E você acha que eu deveria voltar? Ele ficou em silêncio por um momento, negociando o trânsito noturno. Não sou pago para dar conselhos, senhorita. Mas vou te dizer uma coisa. O Cisne Negro não é um lugar onde pessoas comuns vão. Se você está indo até lá, é porque alguma parte de você já aceitou as consequências. Chegamos pontualmente às 23:50. Eu paguei com uma nota de 100. Disse para ele ficar com o troco. E saí do táxi como se estivesse saindo de um avião em queda livre. Apenas com um paraquedas que eu não tinha certeza se funcionava. O Cisne Negro ficava em um prédio histórico reformado, com uma fachada discreta de tijolos expostos, e uma porta de madeira maciça, sem nenhuma placa ou identificação. Não havia fila. Não havia seguranças visíveis na entrada. Apenas uma câmera minúscula acima da porta,
quase imperceptível. Toquei a campainha. Esperava ter que dar meu nome, mostrar algum tipo de convite, mas a porta simplesmente se abriu com um clique eletrônico, como se eu fosse esperada. O interior do clube era um poço de silêncio, luxo opulento e poder concentrado. A iluminação era baixa, estrategicamente posicionada para criar sombras dramáticas. O ar pesado carregava o cheiro de charuto cubano caro e uísque envelhecido por décadas, misturado com um perfume floral que eu não conseguia identificar. As conversas eram sussurros, a única moeda de troca naquele lugar onde segredos valiam mais que dinheiro. Uma mulher vestida inteiramente de preto, com cabelos presos e um coque severo, me cumprimentou com um aceno de cabeça e simplesmente disse: Mesa 7. Ele está esperando. Eu caminhei pelo corredor forrado com papel de parede aveludado vinho, passando por portas fechadas de onde vinham murmúrios indistintos. O salão principal era decorado com um gosto que beirava o excessivo lustres do Crystal, móveis de época, obras de arte que provavelmente eram roubadas de museus. E lá estava ele, mesa 7, no canto mais privado do salão, com visão completa do ambiente, mas parcialmente escondida por uma coluna de mármore ornamentada. Dante não se levantou quando me viu, um gesto de domínio, que não precisava de palavras. Ele simplesmente indicou a cadeira à sua frente, com um movimento quase imperceptível da mão. O terno de linho, desta vez, era azul marinho, a cor da noite profunda, combinado com uma camisa branca sem gravata, os 2 primeiros botões abertos, revelando uma corrente de ouro discreto. A tensão era uma corda sendo apertada lentamente, e eu implorava silenciosamente para que ele a puxasse, que ele acabasse com antecipação torturante. Ele não pediu minha bebida. Simplesmente fez um gesto frio com a mão, e segundos depois, um copo de cristal, com um líquido âmbar bourbon. Pelo cheiro foi colocado à minha frente por um garçom que materializou e desapareceu como um fantasma. Não houve cumprimentos, não houve sorriso de boas-vindas. Houve apenas um interrogatório. Uma despida psicológica metódica e cruel. Você veio, ele disse. E não era uma pergunta. Você sabia que eu viria? Respondi. E também não era uma pergunta. Um leve sorriso, tão breve, que eu quase duvidei que havia acontecido. Eu sabia que você lutaria contra si mesma, calcularia os riscos, faria uma lista de prós e contras, e então viria de qualquer jeito, porque a previsibilidade da sua vida é mais aterrorizante do que eu poderia ser. Eu me honrava, e eu sabia que ele estava lendo a minha alma, decifrando cada camada de vulnerabilidade que me levou até ali. Era como estar nua em uma sala com espelhos em todas as paredes, sem nenhum lugar para se esconder. Você pesquisou sobre mim? Ele continuou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Passou noite sem dormir, lendo sobre minhas operações, sobre as pessoas que desapareceram, sobre a jornalista que tentou me expor. Meu sangue gelou, como ele sabia. Como se lesse minha mente, ele prosseguiu. Você não é tão cuidadosa quanto pensa, Clara. Os sites que você visitou, os fóruns que você acessou, todos deixam rastros. E eu tenho pessoas que monitoram esses rastros. Você me rastreou? Perguntei. E minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Desde o momento que você saiu daquela reunião com minha flor. Quis ver o que você faria. Quis ver se a Clara que não treme na sala executiva também não treme quando mergulha no submundo. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e a distância entre nós diminuiu de forma sufocante. Você almoça todos os dias às 12h30 no mesmo restaurante japonês. Pede sempre o mesmo, sashimi misto e chá verde. Seu café é lavasa moedonahora, sempre 10 gramas. Você corre no parque todas as manhãs de sábado, exatamente 5 quilômetros. Começando às 7 horas, sua mãe liga todo domingo, às 10 horas, e você desconversa quando ela pergunta sobre netos. Cada detalhe era uma invasão, uma violação da minha privacidade, que deveria me enfurecer, mas que ao invés disso, me deixava estranhamente excitada. Ele havia me estudado como eu estudava balanços financeiros, com a mesma atenção meticulosa aos detalhes. E seu relacionamento fracassado? Ele continuou, com um tom quase casual. Com Tiago.
Durou 3 anos. Terminou porque ele disse que você era fria demais. Mas não era frieza, Clara. Era medo. Medo de sentir algo que você não pudesse controlar. Você não me conhece, eu disse. Mas sem convicção. Eu te conheço melhor do que você se conhece. Você se esconde atrás de números. Clara. A voz dele era grave e aveludada. E cada sílaba era um toque não permitido em minha alma. Um carimbo de propriedade sendo aplicado lentamente. Mas você é o caos, esperando a ignição. Você é uma anarquista disfarçada de contadora. Eu tentei me defender. Falar sobre minha ética profissional, sobre os anos que passei construindo uma reputação impecável. Mas ele me cortou com um olhar duro. Sua ética? Ele riu, mas sem humor. Você trabalha para um banco que financia ditadores, que lava dinheiro de traficantes de armas, que financia desmatamento e trabalho escravo. Mas você dorme bem à noite porque você apenas analisa os números. Você é tão culpada quanto eu, Clara. A diferença é que eu não me escondo atrás de uma fachada de respeitabilidade. A verdade daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Eu sempre havia me convencido de que eu era diferente, que meu trabalho era técnico, neutro. Mas ele estava certo, eu era cúmplice de tudo aquilo, apenas de uma forma socialmente aceitável. Você veio porque seu desejo pelo proibido é mais forte que sua moral. Você é obcecada pela curiosidade de saber como é quebrar todas as regras. E eu sou o homem que garante que você não terá como voltar. Ali estava a confissão, a verdade dolorosa que eu me recusava a admitir para mim mesma. Eu estava ali pela perversão de ser controlada por ele, o homem que a cidade temia. Eu queria ser possuída por alguém que não respeitava leis, que não seguia regras, que vivia de acordo com seu próprio código moral distorcido. Ele pegou minha mão. O toque não foi romântico, não foi gentil. Foi a posse fria e calculada de quem sabe que acabou de capturar algo de valor. Seus dedos eram ásperos, calejados. As mãos de alguém que não apenas dava ordens, mas executava a violência pessoalmente quando necessário. Eu vou te dar uma escolha, ele disse. E sua voz estava tão baixa que eu tive que me inclinar para ouvir. Nossos rostos, a centímetros de distância. Você pode sair por aquela porta agora. Voltar para seu apartamento seguro. Para sua vida previsível. Eu não vou perseguir você. Não vou ameaçar você. Você será apenas mais uma pessoa que teve senso comum suficiente para não entrar no meu mundo. Ele fez uma pausa, e seus olhos perfuraram os meus. Ou você pode sair por aquela porta comigo. Mas entenda, se você escolher isso, não há volta. A Clara Mendes que vive de planilhas e horários, morre aqui hoje. Meu mundo não tem segurança, não tem previsibilidade, não tem ética, tem apenas poder, perigo e consequências que podem ser fatais. O que você escolhe, Clara? Seu medo ou seu desejo irá ou ultimato? A escolha que eu sabia que estava chegando desde o momento que recebi aquela mensagem. Olhei para o copo de bourbon na minha frente, ainda intocado. Olhei para a porta de saída, onde minha vida antiga esperava. Olhei para Dante, para os olhos escuros que prometiam tanto prazer quanto destruição. A resposta deveria ser óbvia. Qualquer pessoa racional escolheria a segurança. Qualquer pessoa com instinto de sobrevivência sairia correndo daquele clube e nunca mais olharia para trás. Mas eu nunca havia sido realmente racional, apenas controlada. E o controle, eu percebi naquele momento, era apenas o medo disfarçado de virtude. Eu escolhi o caos. Não disse nada. Apenas mantive meu olhar fixo no dele, minha mão ainda em sua mão, minha rendição silenciosa, mas completa. E aquele sorriso foi a coisa mais perigosa que eu já tinha visto. Não era um sorriso de vitória ou de alegria, era a satisfação fria de um predador que acabou de garantir que sua presa, finalmente, parou de lutar e aceitou seu destino. Boa garota, ele disse. E aquelas 2 palavras me fizeram tremer mais do que qualquer ameaça explícita jamais faria. Aquele foi o contrato selado com a minha alma, um pacto que eu sabia que tinha consequências que eu não podia nem começar a imaginar. Dante se levantou com um movimento fluido, mantendo minha mão na dele. Me conduziu para fora do cisne negro, através de uma saída lateral que eu não havia notado ao entrar. Do lado do fora, um carro blindado esperava um Mercedes-Benz
preto com vidros tão escuros que pareciam absorver a luz. A viagem para a cobertura dele foi silenciosa, uma tortura íntima, com a tensão quase insuportável entre nós. O carro deslizava pela cidade noturna, me levando para uma fortaleza de vidro e concreto no topo de um arranha-céu. Eu estava em pânico, mas era um pânico que me fazia sentir viva. A descida para o inferno era silenciosa, vertiginosa, inevitável. Chegamos ao apartamento. Eu o enfrentei no meio da sala de estar, sob a luz azulada da cidade. Ele se aproximou, e o beijo dele foi urgente, brutal e totalmente proibido. Eu me entreguei ao desejo, à anulação da minha vontade, sentindo cada segundo da analista de investimentos, Clara Mendes, se desintegrar. Foi no ápice daquela paixão sombria, quando eu estava completamente vulnerável e entregue, que o meu pânico metódico retornou. Minha mão, tateando o espaço ao lado da cama, enquanto me apoiava, tocou um objeto frio e metálico na mesa de cabeceira. Eu me afastei bruscamente, o ar me faltando, e ali, sob a luz tênue do abajur de leitura, estava a revelação que transformou o desejo em terror congelante. 3 lírios de cobre secos, enfileirados, como uma galeria de troféus macabros. Não havia apenas a minha flor. Havia 3. Eles estavam ali, em diferentes estágios de ressecamento, cada um representando uma mulher, uma regra quebrada, uma vida que ele havia colecionado. O medo que senti naquele momento não era o medo da morte, mas o medo de ser substituível. Eu soube, naquele instante de clareza brutal, que eu não era especial, eu não era a exceção, eu não era diferente. Eu era apenas a 4ª flor na sua coleção. Eu era um padrão, um ativo, que seria descartado. O desejo morreu, substituído por um terror congelante. Meu corpo ainda estava ali, mas minha mente já estava em fuga, calculando as rotas de escape. O sol da manhã invadiu a cobertura e trouxe a realidade fria e cortante do que eu havia feito. Dante estava de pé completamente abestido, observando a cidade. Ele me olhou, e a frieza era absoluta. Eu te colecionei, Clara, ele disse. Seus números no banco são úteis para mim, mas é o seu caos que eu coleciono. É a sua queda. Eu me vesti rapidamente, tentando controlar o tremor. Eu tentei pela última vez me agarrar à minha antiga identidade. As flores, eu consegui dizer, forçando minha voz a sair firme. O que realmente aconteceu com elas? Ele sorriu, mas o sorriso era de escárnio. Eram regras quebradas. Clara, mulheres que pensaram que poderiam controlar o caos. Então ele caminhou até a mesa de cabeceira, pegou o lírio de cobre que eu havia trazido, o meu, já seco, e o quebrou metodicamente entre os dedos, deixando os fragmentos secos caírem no tapete caro. Aquele som foi o fim de tudo, o som do meu destino, se estilhaçando. Não há volta, ele afirmou, olhando os fragmentos da flor que me representava. Seu medo, sua culpa e sua obsessão, agora são ativos meus. Você não está livre para ir, mas está livre para me servir. Você é o elo entre o mundo das regras e o meu mundo. Ele me mandou de volta à minha vida. Em um táxi comum, jogado de volta à minha rotina, como se eu tivesse sido um experimento concluído. Eu saí da cobertura sentindo o peso do segredo e o cheiro de perigo impregnado na minha pele. Voltei para o meu apartamento e olhei no espelho. Não vi mais a analista sênior. Vi a presa marcada, mas que agora carregava o poder secreto de ser cúmplice. Eu ainda trabalho no Banco Capital Forte, pontualmente, com meus ternos cinzas e minha planilha impecável. Ninguém no banco desconfia do que aconteceu, mas todos os dias, quando estou sozinha em meu escritório, eu sei. Eu sou Deli. Eu sou o lírio de cobre vivo, a 4ª flor que ele mantém em cativeiro na Vaso, mas na minha própria mente. E a pergunta que me mata toda noite, às 13h47 da manhã, sentada no chão frio do meu banheiro, não é se ele vai me matar, é se eu vou ser capaz de matá-lo antes que ele se canse da minha ordem e me transforme em mais um lírio seco e quebrado. Porque o desejo ainda está ali, lutando contra o medo. E é por isso que estou contando esta confissão, para talvez me libertar da minha própria mente. Eu sou a flor de cobre viva, presa entre o meu desejo
e o medo de ser descoberta. Eu sou a prova de que a monotonia é mais perigosa que a morte. Deixe sua confissão nos comentários. O que você faria no meu lugar? Você tentaria fugir ou cederia ao poder de Dante para sobreviver? Você acha que há algum jeito de eu vencer este jogo? Se você se identificou com a atração pelo proibido e o terror de uma vida dupla, inscreva-se no canal Confissões da Madrugada e ative o sino. Até lá. Durmam bem.